Margem de contribuição. Pessoal, considera o custo do produto e as despesas variáveis. Então, você que está acompanhando aqui essa playlist, a gente conceituou essas duas coisas, tá? Custo de produto é aquele que você faz na produção de uma unidade de produto. Despesa variável é aquelas que só entram nas vendas, como impostos, comissões, fretes, taxas de cartão. A margem bruta considera apenas o custo de produto, que a gente viu na aula anterior. Agora aqui a gente vai considerar, além do custo de produto, as despesas variáveis. Então, despesas variáveis incidem diretamente sobre receita de vendas. Exemplo, quando eu vou vender um produto e o cliente compra no cartão de crédito, a maquininha, a empresa do cartão de crédito pode querer 5% dessa venda. Então, tem que pagar 5% para a maquininha. E o governo vai querer 25% também dessa venda, que eu vou ter que pagar imposto. Ou seja, a minha despesa variável vai ser a soma dessas duas coisas aqui, 30%. Se tivesse frete, por exemplo, eu ia ter que colocar mais aqui o percentual do frete. Se tivesse comissões, também. Então, vai ser a soma de tudo isso aqui que tiver como despesa variável. Nesse caso aqui, eu vou usar o exemplo de 30%. Aí, eu tenho que pegar essa margem de contribuição e deduzir a fórmula dela, que é essa aqui, ó. A fórmula dela é o preço menos o custo do produto, menos o D, que é o percentual das despesas variáveis, vezes o P. Percebam que isso aqui está em percentual, por isso que tem que ser multiplicado pelo preço de venda. Tá? Então, se eu vender R$100 em produto e pagar 30% de despesas, quanto é que vai ser o custo dessas despesas? 30%, ou seja, 0,3 vezes 100, que dá R$30, tá bom? Então, e sobre o P, a margem bruta, ela não tem esse termo aqui. Perceba que para a margem de contribuição, eu peguei os dois termos da margem bruta, mas adicionei esse. E mantive o P no denominador. Aqui, eu vou começar a mexer nessa equação. Então, eu coloco primeiro o P para lá, aí chego aqui, depois eu pego todos os termos que tem P e boto para o lado esquerdo da equação. Ficou só o C aqui, o menos C. Depois eu isolo o P, então o que é que eu faço? Em todos os termos eu tiro o P e deixo ele multiplicando o que sobrou. Então sobrou aqui nesse termo MC, nesse outro aqui sobrou menos 1, já que não sobra zero, tá? Também, quando você tira o P daqui para multiplicação, você deixa menos 1 aqui. E aqui sobrou o D. Depois eu pego esse termo aqui e boto lá para baixo do C. E depois eu multiplico esse termo todinho aqui, ao pôr menos 1 em cima e menos 1 embaixo. Chegando a essa equação aqui, ó. Preço igual ao custo do produto, dividido por 1 menos a margem de contribuição, menos as despesas variáveis. Tá bom? Essa é a fórmula para você chegar ao preço de um produto a partir da margem de contribuição. Olha lá, exercício 2. Considere os seguintes dados. Custo do produto R$5, despesas variáveis 30%. Encontre os preços para a seguinte margem de contribuição: 20%, 50%, 70%. Essa é aquela parte da aula que você vai pausar esse vídeo, pegar seu papel e calcular a margem de contribuição para essas 5 percentagens aqui. Aliás, o preço para essas 3 percentagens de margem de contribuição. Tá? Eu vou deixar também nessa tela aqui a fórmula que você vai usar para encontrar esse preço. Então, pausa aí e faz. Beleza? Agora, o resultado é esse aqui. Se eu quero margem de contribuição de 20%, eu tenho que vender a R$10. Nosso exemplo é o abacaxi, né? Esses dados são do abacaxi da Joana. Se eu quero a margem de contribuição de 50%, tenho que vender a R$25. Percebe que quanto mais eu aumento a margem de contribuição, mais caro vai ter que ficar o produto. Agora, se eu quero 70% de margem de contribuição, eu não consigo encontrar um preço. Por que isso acontece, professor? Olha só, não pode ter margem de contribuição maior ou igual a 1 menos D. Por quê, pessoal?
Vou pegar esse termo aqui, ó, 1 menos D, e vou substituir pelo MC aqui. Mostrando para vocês o que aconteceria se a margem de contribuição fosse exatamente igual a 1 menos D. Olha só, 1 menos 1 quanto é? 0. D menos D também é 0. Ia ficar com 0 no denominador. Na matemática não existe 0 no denominador. Então, é impossível no caso aqui, como o D é igual a 30%, 1 menos 30%, lembrando que 30 é 0,3, tá? Então, 1 menos 0,3 igual a 0,7, que é 70%. Por isso que é impossível uma margem de contribuição de 70%. Além disso, ó, se for maior que 1 menos D, o preço ficaria negativo, pois isso também é impossível, tá? Então, imagina. Por quê, pessoal? Olha só. Aqui ia ficar um número maior do que 1. Não, aqui poderia até ficar 1. Mas aqui ia ficar um número maior do que D. E aqui no final ia ficar 0 aqui, ia ficar D menos um número maior do que D. Ou seja, ia ficar negativo aqui. Como aqui é positivo, o final dessa equação ia dar um número negativo. Você não pode vender um produto no preço negativo. Não faz sentido. Então, por isso que não pode ser maior ou igual a 1 menos D. É simples, pessoal. Se a minha 1 em percentual é 100%. Então, se minha margem de contribuição é 50%, o meu preço, aliás, se minha, não margem de contribuição, se minhas despesas variáveis são iguais a 50%, a minha margem de contribuição não vai poder passar de 100 menos 50%, ou seja, 50% também. Mas, por exemplo, se a minha margem de contribuição for 40%, minhas despesas variáveis forem de 40%, então eu vou colocar 0,4 aqui. Ó. 1 menos 0,4 igual a 0,6, então 60%. Então, minha margem de contribuição não vai poder passar 60%. Vamos falar de custos fixos.